todos, paz do Senhor. Boa noite. Hoje é o dia de contarmos a nossa história de amor. Começou lá em 2012, mas vamos para quando a gente se conheceu, que foi em 2011. Eu já trabalhava na Hemobras na época e ele chegou no mês de São João, no mês de junho, para trabalhar. E a gente se conheceu, nos tornamos grandes amigos, confidentes na verdade. E no mês de janeiro de 2012 eu fui demitida e ele continuou trabalhando lá. Nos falávamos raramente quando nos encontrávamos. E no mês de fevereiro eu já estava afastada da igreja e nos encontramos no carnaval. Brincamos e tudo, e foi quando na época falava ficar. Aí a gente ficou no carnaval de 2012. E não nos encontramos mais. Na época não tinha Zap, não tinha nada disso, e a gente se falava por SMS, quando a gente se falava, né? E quando foi no meu aniversário em abril, ele mandou uma cesta com chocolate, com um ursinho. Aí eu retribuí através de um SMS dizendo que eu queria agradecer pessoalmente. Na verdade, da minha parte, não existia interesse nenhum, né? Mas da minha sempre teve, né? Lógico. Então, a gente se encontrou, marcamos de ir para um show, a gente foi para o show, não aconteceu nada, né? E quando foi no mês de maio para junho, no carnaval não, no São João novamente, só que de 2012, a gente se encontrou, aí foi quando a gente brincou o São João inteiro. E na última festa do mês de São João, foi até uma festa lá em Caporã, foi quando ele se declarou pra mim e disse que me amava e tudo, e a gente começou a namorar. Eu já estava apaixonado já, né? Fazia tempo. Só não tinha, não tinha tido a coragem de dizer a ela, né? Que eu já estava apaixonado já, mas desde o aniversário dela, desde quando eu mandei a cesta, as minhas intenções já eram de casar, né? De carregar ela embora para São Paulo. Eu já estava apaixonado já, fazia muito tempo. Então, quando foi no mês de julho, transferiram ele novamente para São Paulo e marcaram a passagem dele. Aí foi quando ele me chamou e a gente conversou. Na verdade, a gente namorava, mas a gente sabia que não ia ser muito sério, né, amor? Ia acabar, quando ele fosse transferido, iria acabar, não tinha como continuar. Porém, ele me chamou numa certa noite e a gente conversou e ele fez a proposta. Não sei se ele estava esperando um sim, mas aí surgiu o sim. Foi quando eu falei pra ela que eu estava indo embora, né, pra São Paulo, a empresa estava me mandando embora de volta, estava me transferindo para uma outra obra, e assim, eu chamei ela, falei, você quer ir embora para São Paulo comigo? Aí assim, ela falou, ela me surpreendeu porque assim, ela não pensou duas vezes e falou assim, eu vou. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, então vou comprar a sua passagem. Posso? Ela pode. E aí, comprei. E a passagem dele estava marcada para o final de julho e compramos a nossa passagem para 9 de agosto de 2012. E no dia 9 eu viajei, logo de início a gente não foi morar junto, eu fui para casa de uma tia, porque a gente queria escolher um apartamento junto, onde a gente ia viver, por enquanto, né, que ele trabalha viajando. E então eu passei na casa da minha tia 15 dias e foi quando aconteceu um episódio que não tinha mais como eu continuar indo para lá, para casa dela, continuar morando lá na casa dela. E foi quando eu liguei para ele, dei o ultimato que se ele não fosse me buscar, eu iria ligar para minha mãe para ir embora, porque não tinha mais condições de continuar lá em Campinas. Aí foi quando eu liguei e ele falou, não, hoje à noite mesmo eu ainda vou lhe buscar. No mesmo dia eu fui buscar ela. Ou ele ia ou já sabe, né? Então a gente ele foi me buscar e no sábado pela manhã a gente já saiu de Campinas e fomos para São José dos Campos. Ficamos
o sábado e o domingo na casa de um casal de amigos nosso. E na segunda-feira à noite, aí foi o tempo, a esposa desse nosso amigo era corretora de imóveis e ela que procurou e nos ajudou. E na segunda-feira a gente escolheu o apartamento no domingo à noite e quando foi na segunda que ele chegou, porque ele trabalhava em São Paulo mesmo, né? São Paulo. Aí quando ele voltou, a gente já foi direto pro nosso cantinho e por isso que eu considero 27 de agosto, que foi quando a gente foi morar realmente junto e eu considero essa data. Passamos 5 meses em São Paulo, 5 meses maravilhosos, nos conhecendo, aprendendo, eu aprendendo a ser casada, porque ele já tinha sido casado, e foi quando ele foi transferido para Salvador. Passamos 2 anos em Salvador e nesses 2 anos aconteceu muita coisa. No ano de 2014, ele foi transferido novamente para Pernambuco e como eu estava trabalhando, eu tive que continuar lá em Salvador. Então foi uma prova, né, no início do casamento, a gente passou 8 meses separados, fizemos um acordo e ele veio para aqui, para casa da minha mãe, em Pernambuco, e eu continuei em Salvador, no mesmo apartamento que a gente morava. E o que ele faz hoje, que passa 30 dias fora e 5 dias em casa, a gente fez esse esquema lá em Salvador. Não foi fácil no início, mas a gente se acostumou, né, amor? Sim. E nesse meio tempo, foi quando, numa das vezes que ele foi lá para casa, ele foi com minha mãe, minha irmã, meus 2 sobrinhos, e aí manhã colocou uma pressão nele, porque até então a gente não usava aliança, a gente só morava junto, e manhã ficou, vai oficializar, cadê a aliança? Foi, porque assim, na verdade, a gente tava amigado, a gente não tava casado oficialmente, né? Casado, amigado, né? Morando junto. E assim, a minha intenção era passar um bom tempo assim, né? Sem usar aliança e tal. Mas aí a minha sogra, né, me impressionou pelo casamento. Aí eu falei pra ela que ia casar sim, lógico. Se eu tava com a filha dela há tanto tempo, eu ia casar sim. Já tinha 2 anos já que a gente tava junto. Então eu ia oficializar. Mas a pressão foi muito grande que assim, a sogra já marcou o casamento pro mês seguinte já, pra gente casar e tudo, já foi assim, muito rápido. Já saiu de Né? Salvador com data marcada e tudo. E aí acabou que assim, foi uma pressão que valeu muito a pena. Hoje sou muito grato a Deus, a minha sogra, a minha esposa, porque foi maravilhoso essa oficialização. E até hoje sou muito feliz. Foi uma das melhores coisas que aconteceu. Que a minha sogra, essa pressão da minha sogra, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceu assim na vida da gente. Porque eu acho que amigado é casado, né? Na verdade. Mas quando você oficializa, as coisas parece que assim acontecem mais rápido. Você vive melhor, você, sei lá, parece que o compromisso, você realmente assume um compromisso, né? Aquele compromisso de casado, então fica muito mais, como se diz, mais certo, né? É uma coisa mais certa. Então, foi isso aí, foi maravilhoso, foi bom demais. Aí a gente já marcou data. Naquela mesma noite que a conversa começou mais cedo, aí na mesma noite a gente já desceu. Lá no prédio onde a gente morava tinha um mini shopping embaixo. E ele já me levou numa joalheria, já escolheu a aliança. Aí naquela noite mesmo a gente começou a usar a aliança. E manhã já começou, vamos marcar a data. E a gente marcou a data para um mês. Foi pro dia 23 de abril de 2014. E aí eu entreguei, né? Imagine para uma noiva entregar nas mãos do noivo a responsabilidade de casamento, de festa, de buffet, de tudo. E ele, junto com minha mãe e minha irmã, que organizaram tudo, eu só consegui vir para Goiânia no dia 20 de abril, no meu aniversário mesmo, e o casamento era dia 23, ou seja, não tinha mais nada para fazer, a não ser escolher vestido, provar e tudo mais. E a gente casou, graças a Deus. Eu voltei para Salvador, ele continuou aqui e
no final de 2014 para 2015, foi quando ele soube que não iria mais voltar para Salvador e a gente continuou vendo como ia fazer tudo, não teve como fazer, eu entreguei meu trabalho e a gente voltou para Goiânia. Voltamos em 2015. Em janeiro de 2015 a gente voltou para Goiânia. Estamos aqui até hoje. Foram muitas lutas, né, para estarmos aqui. Muitos altos e baixos, como todo casamento tem, mas o amor prevaleceu, o companheirismo, né, amor? Sim, claro. E Deus sempre no comando de tudo, na direção de tudo, e nós estamos aqui, né? Como nossa camisa diz, casal raiz. Sim. Porque hoje em dia são casais Nutella, que qualquer briguinha, que qualquer coisinha estão acabando, mas como temos colocado o nosso Deus como a base de tudo, da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa história, chegamos até aqui. Fizemos 6 anos de oficial, né? Agora em abril. E agora em setembro. Em agosto a gente faz 8 anos juntos. Que venham mais 8, mais 8 e mais 8. E que continuemos sempre juntos, firmes. E o amor é tudo. É só isso que eu tenho para dizer a vocês. Que temos, né, amor? Para dizer. Deus tem nos abençoado, tem suprido nossas necessidades e tem nos feito prosperar. E louvamos o nome dele todos os dias por causa disso. Hoje ele trabalha fora, desde 2017, que ele começou a andar pelo mundão e eu continuei aqui. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, porque a distância não muda o nosso amor, só aumenta. Vivemos uma lua de mel cada vez que ele volta e é muito bom, não temos filhos ainda, mas esperamos no Senhor. E tem sido muito maravilhoso. O casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Obrigada, espero que vocês tenham sido edificados com a nossa história, que possa inspirar outros casais a continuarem a não desistirem do amor. Não desistam dos seus parceiros. Vale a pena continuar casado. Isso aí.